4h17, simbora para a nossa entrevista de hoje. A entrevista que acontece a cada 15 dias, a cada 2 semanas, aqui no Bandeirantes acontece com o nosso querido Cid Torquato, que está conosco. Como é que vai, Cid? Boa tarde. Ronald, bom tê-lo de volta. Boa tarde a todos. Boa tarde, é bom falar contigo. Cid, que é presidente do Conlibras, um dos maiores especialistas em acessibilidade aqui no Brasil. Hoje, o Dia Nacional do Braille. E, entre outros assuntos, a gente vai falar sobre acessibilidade digital, cada vez mais nos mais diferentes lugares em que as pessoas têm acesso e precisam de informação. A gente sente uma melhora, será que eu posso usar essa palavra, melhora, na comunicação que precisa haver entre as pessoas que precisam de informação e aquelas que querem dar informação. E uma informação que não é restrita apenas às pessoas que estão enxergando, que estão ouvindo, né? Entre outras situações. Na acessibilidade digital, e aí não estou falando só em lugares públicos ou em lojas de consumo e tal, a acessibilidade digital melhorou ao longo dos últimos anos, ou Cid? Ronaldo, obrigado. Primeiro, reverberar aí o seu comentário de que hoje é o dia do Braille, né? Então, é um dia a ser comemorado. O Braille é algo extremamente importante para as pessoas com deficiência visual, né? Para as pessoas cegas, e ele tem que ser valorizado. Não é em todo lugar do Brasil que ele é ministrado, né? Que as crianças cegas têm acesso ao aprendizado de Braille. Então, isso é algo que é um dia para reflexão, um dia para questionamento, né? Do que nós podemos fazer para garantir, né, no Brasil inteiro, que as crianças, né, que os jovens que nascem cegos ou que ficam cegos muito cedo, né, possam ir à escola e aprender o Braille. O Braille é importante para a formação, tanto acadêmica como, inclusive, para o desenvolvimento mental, né, da pessoa, né, para os estímulos que ela tem como pessoa com deficiência visual. Então, vamos comemorar isso, vamos questionar e vamos valorizar o Braille. E com relação à acessibilidade digital, e o Braille é uma ferramenta, né, de acessibilidade, é uma ferramenta de tecnologia assistiva, né, você falou muito bem a importância da acessibilidade digital. A importância que os sites, né, facilitando a compreensão, que os sites, os aplicativos, tudo que nós hoje consumimos, encontramos na internet, seja na web, seja acessível para todos. Ou seja, todos podem e devem poder desfrutar de tudo que tem na sociedade, todos os serviços, todos os produtos, os direitos principalmente. E para isso, né, para as pessoas que têm deficiência, principalmente as pessoas que têm deficiências sensoriais, né, para os surdos e para os cegos em particular, a acessibilidade digital é um tema absolutamente fundamental. Sem ela, eles não conseguem, não têm acesso à informação, a nada, né? E a comunicação em geral. Então é importante que a gente saiba disso como sociedade e que os agentes públicos e privados contribuam para o processo de inclusão das pessoas com deficiência. E, Ronald, você disse muito bem, a gente tem avançado sim, né, talvez em passos menos rápidos que nós gostaríamos, mas eu quero destacar aqui alguns itens de algumas situações, algumas realizações recentes, atuais, que mostram, né, que como a acessibilidade digital tem evoluído e tem ganho espaço na mídia e tudo mais. E nos próprios veículos, principalmente. Primeiro, a ABNT, essa é uma excelente notícia. A ABNT está lançando no mercado, para consulta pública no primeiro momento, a primeira norma brasileira sobre acessibilidade digital. Então, isso é muito importante, porque isso vai ter um impacto muito grande, porque aí, com uma norma brasileira, os agentes de fiscalização, quem seja, tem um parâmetro para cobrar das empresas e governos, de que todo mundo que tem um site
né? No momento, sem um padrão, fica difícil para os órgãos de fiscalização e para qualquer um saber o que é acessível ou não. Então, isso é muito importante. Mas, paralelamente, aí se adiantando esse processo, e bem feito, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo tem notificado empresas e organizações em geral, grandes empresas, grandes organizações que não têm sites acessíveis. Então, eles estão usando o padrão do governo federal, né, através de um validador, né, eu não quero soar muito complexo aqui, viu, Ronald, mas um validador de site chamado AsisWeb, né, todo mundo quiser saber se o seu site é acessível ou não, né, procurem AsisWeb, que é um site do governo federal, e ele diz, você coloca a sua URL lá, ele diz se o site é acessível ou não. Ranqueia, dá nota, muito bacana. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, junto com o W3C, que é o órgão mundial que cria recomendações sobre acessibilidade digital, né, com a Secretaria Nacional de Governo Digital, estão trabalhando numa série de questões, e uma delas é a regulamentação da ELBI exatamente no que tange a acessibilidade digital. Então, isso é, né, outra boa notícia. Outra, né, também importante, quer dizer, mostra as empresas trabalhando para acessibilidade digital, é a Câmara Brasileira da Economia Digital, né, que criou um comitê interno lá para os seus sócios, que reúne as principais empresas de comércio eletrônico do Brasil, sobre acessibilidade digital. E agradeço, né, eles me convidaram para coordenar esse grupo de trabalho, tem atuação em Brasília, no Congresso, para ver se nós caminhamos mais rapidamente, né, em algumas questões. E, né, mostrando preocupação, e nem sei se se a legislação tá boa, se a redação está boa. Eu estudei isso e ainda bem que está para consulta pública. Né, o Senado aprovou um pedido, né, do senador Alessandro Vieira, para leitura e discussão do PL, né, o PL 1090 de 2021, que fala exatamente sobre acessibilidade digital e dá uma nova redação ao artigo sobre acessibilidade digital na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, Ronald, mais ou menos esse é o panorama, né, e é um panorama positivo, você não acha? Sim, extremamente positivo, e dito por você como positivo para a gente ficar mais fácil de entender. Zaidan. Cid Torquato, como vai? Zaidan, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou vendo aqui, nesse material que você mandou para a gente, que no Brasil e no mundo, menos de 1% dos sites em operação são digitalmente acessíveis. Ou seja, é um percentual ridículo, baixíssimo, principalmente para os casos que você falou, pessoa com deficiência visual ou auditiva. Você acredita que essa ação do Ministério Público em São Paulo, com essas posições do Senado, o novo marco da internet, e é um problema no cotidiano pesadíssimo, né, Cid? Porque, veja as pessoas de idade. Hoje, a Receita Federal, INSS, tem N serviços fundamentais, públicos, em que essas pessoas têm dificuldade, banco, porque todo mundo quer que a pessoa se vire no computador. A pandemia agravou isso ainda. No caso de quem tem deficiência auditiva, deficiência visual, esse problema também é terrível. Você acredita que rapidamente conseguiremos vencer essas barreiras, destruir essas barreiras, dar acessibilidade a essas pessoas, ou vai ser um processo demorado? Com certeza demorado. Não existe nem capacidade de fiscalização, né, de tantos sites que tem no Brasil. Então, se eu não me engano, né, eu escutei outro dia, eu li, que são 14 milhões de sites. Então, e não tem capacidade de fiscalização, e os órgãos variam muito de estado para estado. Como eu disse, mais uma iniciativa aqui de São Paulo, né? Mas falta conhecimento, inclusive,
pelos agentes do direito, né? Não só os promotores, mas também os juízes, os próprios advogados e, pior ainda, né, os sujeitos de direito, que são as pessoas com deficiência, que deveriam conhecer um pouco melhor os seus direitos e exigir. Né? Muita gente acha que reclamar não dá em nada, mas então, meu conselho aqui é para que reclamem. Né? Eu sempre que fiz intervenções sobre questões variadas, mas principalmente sobre acessibilidade junto ao Ministério Público, seja ele estadual como federal, gerou resultados positivos. Né? E eu sei de muitas histórias de cidadãos aí comuns, né, mas a maioria das pessoas que não vale a pena. Então, aconselho, né, pessoas com deficiência ou não, que têm alguma questão com relação a empresas e principalmente a governos, que usem os canais como ouvidoria, né? Isso hoje todo mundo tem, né? Ouvidoria, fale conosco, ou seja, qualquer balcão de reclamação e reclame. Dá resultado. Ô Cid, uma última questão aqui da minha parte. A comunicação visual nas ruas, principalmente em cidade grande, né? Ela é avassaladora. Então, há coisas que há uma informação que você só recebe vendo, né? Tá ali a placa, no ponto de ônibus, e placa indicativa disso e daquilo, as faixas no chão. Enfim, a comunicação visual ela é avassaladora, ela é decisiva, e as pessoas se movem a partir dessa informação, que os cegos não têm. É possível, com essa tecnologia cada vez mais avançada, né? Nós temos evoluções dia após dia, que alguém com um aparelho de celular, e hoje, o dia que o Brasil dedica ao Braille, ou deveria dedicar, é possível que tenhamos essa tecnologia permitindo que aquela comunicação visual ela seja imediatamente recebida pelo cego num aparelho com tecnologia específica para isso? Zaidan, nós evoluímos muito desde 1852, quando o professor José Álvares de Azevedo, né, trouxe da França o Braille para o Brasil. Né, e depois veio o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro tal, e vem evoluindo de lá para cá. Infelizmente, não dá para o cego enxergar, ou seja, ele vai ter limitações necessariamente, né? Mas tem jeito da gente minimizar essas limitações. Tem um programa hoje que é muito conhecido, um aplicativo que chama Be My Eyes, ou seja meus olhos, que faz um pouco disso que você sugeriu. Também tem um óculos israelense, a Prefeitura de São Paulo tem isso, em todas as bibliotecas públicas municipais tem esse óculos, graças a isso foi da nossa gestão, que é um óculos também que lê placas. Então você pode sair à rua com ele, né, e ele vai ler placas de rua, né, se o cego, né, se a pessoa conseguir focar nelas ou, né, ou direcionar o leitor ali para elas. Então, as tecnologias estão vindo, não resolvem 100% do problema, da questão, da limitação, mas com certeza ajudam muito, podem proporcionar uma vida muito mais rica para essas pessoas com deficiências. Cid, desculpa, Cid, esse óculos é muito caro, porque você tem nas bibliotecas e tal, mas para que uma pessoa use nas ruas, seria algo limitado a quem tem dinheiro? É muito caro? O poder público poderia tornar isso acessível? Como é que você vê isso aí? Num primeiro momento, sim, né? Você sabe como quando as tecnologias são lançadas, elas são mais caras mesmo, até recuperação do investimento, aquelas histórias que nós conhecemos, né? Então é uma tecnologia cara, mas como eu disse, as coisas estão evoluindo e esses recursos vão ficando mais acessíveis a todos, né? Então, mas você falou bem, o poder público
pode ter um papel importante nisso, né? Por exemplo, na verdade eu não gosto, sim, não gosto de ficar me referindo à minha gestão, né, como secretário, mas nós fizemos um programa de tecnologia assistiva junto aos servidores públicos municipais e a uma parte dos alunos com deficiência na escola, são 18 mil alunos com deficiência nas escolas públicas municipais, de fornecimento desses equipamentos, né, não do óculos em si. O óculos a gente deu para algumas escolas também, né, mas o fornecimento de tecnologia assistiva que mudou a vida dessas pessoas. Então, dá para fazer, viu, Zé? Com vontade, com conhecimento técnico, dá para fazer. Ô Cid, me fala uma coisa, para inclusão digital, para pessoas com deficiência visual, pode também estar relacionada com consumo, eu citei superficialmente logo na abertura, mas, por exemplo, as grandes redes de departamento estão se adaptando a essa conversa entre o que eles querem vender e o que as pessoas querem comprar, mas têm dificuldades, no caso da pessoa que não consegue enxergar? Por exemplo, as lojas estão cada vez mais diminuindo a necessidade de que você se desloque até o caixa, por exemplo. Ou vem uma pessoa até você, ou você passa lá o código QR no seu celular, você mesmo compra, você mesmo sai da loja, se não tiver pago, vai tocar lá a antena na saída. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual numa Arara X, que pega na mão, ela já tem em algum lugar do mundo que você tenha conhecimento, a possibilidade de, na etiqueta do valor do produto, saber qual é a cor do produto, o tamanho do produto e ter informação para poder consumir alguma coisa sem a ajuda de uma pessoa? Olha, difícil, viu, Ronald? Como eu disse, tem limitações que a gente não consegue, nem com as tecnologias assistivas mais sofisticadas, a gente consegue acabar com elas, a gente consegue minimizar. E se existem tentativas, projetos desses com etiquetas, né, que facilitam, né, a leitura, inclusive em casa, né, não é só na loja. Se você tiver algo que tem né, com etiqueta, você vai reconhecer melhor suas próprias roupas. Mas não está disseminado ainda, né, não é disponível, não tem nenhum lugar que isso é lei, ou seja, que a etiqueta tenha que conter essas informações. Então, infelizmente, principalmente você citou os cegos, eles vão, em muitos casos, precisar de ajuda, tanto dos seus familiares, mas também das pessoas das lojas, porque esse é todo um outro aprendizado que precisa ter, né? Essa coisa atitudinal de saber receber e saber atender uma pessoa com deficiência, seja ela qual for. Então, temos aí muitas questões, Ronald, muitos aprendizados para fazer, mas isso faz parte da nossa evolução, né, do nosso processo civilizatório, né, tem gente que tenta atrapalhar isso, viu? Esse processo civilizatório, mas é verdade. A gente vai vencer, os democratas, a democracia vai vencer. Cid Torquato, presidente do Econlibras, que sempre, a cada 15 dias, conversa conosco aqui falando de acessibilidade, entre outros temas. Cid, um grande abraço, bom fim de semana para você. Para vocês também, muito obrigado. Valeu. Abraço. Agora 4h35. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigo.